Você provavelmente acha que está no controle total de suas decisões e pensamentos. Mas com que frequência eles são guiados por algo mais? Algo que você nem percebe ocorrendo profundamente na sua mente. Aqui estão 21 armadilhas cognitivas, falácias, vieses e outros fenômenos que existem dentro do seu cérebro. Coisas estranhas que estão embutidas em todas as mentes humanas. Você pode passar a vida inteira ou bem na idade adulta completamente inconsciente de que está carregando esses erros de pensamento e atalhos mentais que influenciam seu pensamento diário. Você não pode desligá-los ou deletá-los do seu cérebro, mas ser uma das poucas pessoas que pode notar quando eles surgem em sua mente e conhecer as situações em que eles provavelmente influenciam sua tomada de decisão é um dos primeiros passos para se tornar um pensador mais reflexivo e racional. Este vídeo é principalmente inspirado pelos trabalhos do psicólogo ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, e seu incrível livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Armadilha 1. Efeito dissonância cognitiva. Uma raposa se aproximou sorrateiramente de uma videira. Ela olhou fixamente para as uvas suculentas, roxas e maduras. Tentou pegar as uvas, mas elas estavam muito altas. Frustrada, tentou novamente. Lançou-se para cima, mas não chegou mais perto da fruta. Pulou pela terceira vez, desta vez caindo com um baque. Ainda sem uvas. A raposa torceu o nariz. Eu realmente não me importo. Só uvas que nem estão maduras. Por que eu iria querer uvas azedas? Ela voltou para a floresta. Esta é uma das fábulas de Esopo e também de onde tiramos o termo uvas azedas. A raposa tinha 3 escolhas: pegar as uvas, admitir que não era inteligente ou habilidoso o suficiente para obter as uvas, reinterpretar a situação retrospectivamente. Ou, simplesmente, criar uma nova crença que está em conflito com a primeira crença. Quando escolhemos a terceira opção e temos 2 crenças conflitantes, isso é um exemplo de dissonância cognitiva. Se você faz uma entrevista de emprego, mas outra pessoa consegue o emprego, em vez de raciocinar que a outra pessoa era melhor, você diz a si mesmo que o emprego não era bom de qualquer maneira, ou que o entrevistador foi injusto. Quando as pessoas não conseguem o que querem, muitas vezes dizem a si mesmas que não era o que queriam de qualquer maneira. Você acha que todas as pessoas ricas são gananciosas e más. Mas você também quer ser rico. A dissonância leva ao desconforto, estresse mental e ansiedade. Se a dissonância se intensificar, pode levar à depressão. Se você notar a dissonância, precisa escolher uma. Porque quando se trata de dissonância cognitiva, como diz Rolf Dobelli, você pode jogar a raposa esperta o quanto quiser, mas nunca conseguirá as uvas dessa maneira. Armadilha 2. Efeito holofote. Você chega 5 minutos atrasado ao escritório e sente que todos estão te julgando. É seu primeiro dia na academia e você sente que todos estão te observando. Você derrama um pouco de molho na camisa e se sente tão envergonhado porque acha que toda a festa vai notar. O efeito holofote é o fenômeno em que as pessoas tendem a acreditar que estão sendo observadas mais do que realmente estão. As pessoas raramente estão tão interessadas em você e em suas ações quanto você pensa. Então faça um favor a si mesmo. Pare de superestimar o quanto as pessoas estão te observando e reduza a ansiedade que provavelmente é apenas resultado do efeito holofote. Armadilha 3. Efeito de ancoragem. Sempre que temos que adivinhar algo, digamos, a população da Rússia, usamos âncoras. Começamos com algo que sabemos com certeza ser verdade. Ok, então deve ser maior que 1, deve ser menor que 7 bilhões e é menor que a população da China. Pegamos essas âncoras e então exploramos o território desconhecido. Infelizmente, usamos âncoras quando não precisamos. Pare um momento para pensar nessas perguntas. A altura da árvore mais alta de Sequoia é mais ou menos que 370 metros. Qual é o seu melhor palpite sobre a altura da árvore mais alta de Sequoia? Se perguntássemos ao grupo A essas 2 perguntas, e ao grupo B essas 2 perguntas, obteríamos respostas consistentemente diferentes, por causa do efeito de ancoragem. Mas o efeito de ancoragem não se aplica apenas a números que parecem informativos, como no exemplo da árvore. Segundo Kahneman, âncoras que são obviamente aleatórias podem ser tão eficazes quanto âncoras potencialmente informativas. Um experimento foi conduzido com juízes alemães, com uma média de 15 anos de experiência.
Cada juiz ouviu a descrição de uma mulher que havia furtado em uma loja. Em seguida, foi solicitado que rolassem um par de dados, que estavam carregados para somar apenas 3 ou 9. Assim que os dados pararam, foi pedido que respondessem quanto tempo sentenciariam essa mulher. Os juízes que rolaram um 9, em média, deram a ela uma sentença de 8 meses. Os juízes que rolaram um 3, em média, deram a ela uma sentença de 5 meses. Os pesquisadores descobriram que o efeito de ancoragem estava influenciando seus julgamentos. Numerosos outros estudos usando números arbitrários, como os últimos dígitos de números de telefone ou números de seguridade social, também confirmaram nosso viés de ancoragem. Em vendas e negociações, âncoras são usadas o tempo todo, e haverá pessoas dispostas e capazes de configurar essa armadilha mental e explorar o efeito de ancoragem contra você. O vendedor de carros definindo um preço alto desde o início, para que o preço que ele realmente quer obter de você pareça um bom negócio. O vestido de R$150 na frente da loja define a âncora para o vestido de R$50 em promoção no fundo da loja. Lojas online, negociações salariais e negócios imobiliários são todos playgrounds para o efeito de ancoragem. E é um dos nossos vieses mais poderosos. Você não pode desligá-lo, mas pode lembrar-se de sua vulnerabilidade a ele e tentar proativamente definir suas próprias âncoras mentais antes de entrar em qualquer ambiente de vendas ou negociação. Eles nos enviaram o preço pedido pela casa. Não vamos deixar esse número influenciar nosso pensamento. Deixe de lado. Vamos fazer nossa própria diligência e chegar ao nosso próprio número. Nosso objetivo nesta negociação é agir primeiro e ancorá-los a este número. Armadilha 4. Efeito Halo. O que você acha de Alan e Ben? Ellen é inteligente, industrioso, impulsivo, crítico, teimoso, invejoso. Ben é invejoso, teimoso, crítico, impulsivo, industrioso, inteligente. Se você é como a maioria das pessoas, vê Alan de uma forma melhor do que vê Ben, mesmo que os traços mencionados sejam exatamente os mesmos. Quando se trata do efeito Halo, a sequência importa. Mais peso é dado à primeira informação que recebemos. A primeira informação nos ajuda a criar rapidamente uma história da pessoa ou situação em nossas mentes. Claro, Alan é teimoso e invejoso, mas isso é porque ele é inteligente e quer vencer nos negócios. Sim, Ben é inteligente, mas ele usa essa inteligência de maneiras invejosas. O efeito Halo ocorre quando um único aspecto inicial de uma pessoa ou coisa determina e afeta ou ofusca como vemos o quadro completo. Quando você começa a namorar alguém, ambas as partes no relacionamento estão no seu melhor comportamento. Você começa a desenvolver um halo de pensamentos positivos em torno dessa pessoa. Pequenos traços que você não gosta podem começar a aparecer, mas muitas vezes passam despercebidos porque o halo, as emoções positivas e as informações iniciais que você reuniu sobre essa pessoa estão cegando qualquer negativo. A fase de lua de mel de um relacionamento é muitas vezes quando o efeito halo influencia mais seu julgamento. Se aprendermos que alguém se formou em uma universidade prestigiada, o efeito halo distorcerá todos os outros traços que atribuímos a essa pessoa sem nenhuma evidência. Bernie Madoff era o queridinho de Wall Street, um investidor lendário. Os retornos incríveis e a reputação de sua empresa eram um halo que fazia as pessoas também concluírem que sua empresa devia ser confiável. O halo ofuscou os números que não faziam sentido e o fato subjacente de que ele estava executando o maior esquema Ponzi da história. Numerosos estudos mostraram que pessoas atraentes são automaticamente percebidas como mais agradáveis, honestas e inteligentes. O efeito halo também pode ser encontrado nas escolas. Se um aluno responde a 2 perguntas de redação e o professor dá uma nota alta na primeira redação, ele ou ela tende a subconscientemente dar mais peso a isso e dar uma nota mais alta também na segunda redação, e vice-versa para notas baixas. No ambiente de trabalho, a prática padrão da maioria das reuniões é ter discussões abertas sobre um tópico. Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, argumenta que é melhor reunir julgamentos independentes sobre o tópico de todos no grupo antes que o assunto seja discutido, porque muitas vezes as opiniões das primeiras pessoas a falar recebem muito peso e influenciam a contribuição do grupo, especialmente se o chefe falar primeiro.
Pesquisas modernas sugerem que o velho ditado "primeiras impressões duram" acaba sendo verdade. Depois de conhecer alguém pela primeira vez, nosso julgamento dessa pessoa pode nos influenciar por muito tempo no futuro. Pulamos para conclusões e nossa percepção das verdadeiras características é distorcida pelo efeito halo. Para combater isso, tente ir além da primeira aparência de alguém ou algo e descorrelacionar o erro. Lembre-se, seu cérebro está tentando ajudá-lo a criar a história mais completa possível com as informações limitadas que lhe são fornecidas. O problema é que essas histórias de atalho mental que contamos a nós mesmos sobre uma pessoa ou coisa muitas vezes são imprecisas em relação à realidade. Ele não sabe nada sobre a personalidade dela. Ele está apenas se baseando em como ela é bonita. Ele está sucumbindo ao efeito halo. Esta nova candidata se formou em Harvard. Ela não tem nenhuma experiência em uma posição semelhante, mas acho que devemos entrevistá-la de qualquer maneira. Vamos reunir ideias independentemente sobre este tópico antes da reunião. Não quero que minhas ideias influenciem o grupo. Armadilha 5. Falácia do jogador. 3 vezes. Uma moeda é lançada e cai em cara cada vez. Vamos dizer que alguém te obriga a apostar milhares de dólares de seu próprio dinheiro no próximo lançamento. Você apostaria em cara ou coroa? Se você pensa como a maioria das pessoas, quase sempre escolherá coroa, embora cara seja igualmente provável. Mas por quê? Acreditamos em algum tipo de força de equilíbrio no universo. Se perguntássemos às pessoas qual sequência é mais provável, a maioria escolheria a sequência superior. Mas ambas as sequências são igualmente prováveis. Geralmente subestimamos a probabilidade de sequências ocorrerem por acaso. Somos levados a acreditar que algo precisa mudar devido à falácia do jogador. Entretanto, não existe tal força de equilíbrio. A moeda não pode lembrar que caiu em cara 3 vezes seguidas. A bola não pode lembrar que acabou de cair no preto. Os cassinos adoram a falácia do jogador porque cria a ilusão na mente do jogador de que ele pode prever onde o equilíbrio dos dados ou da roleta irá seguir. Esta falácia pode se aplicar em qualquer lugar onde haja uma sequência de decisões. Aquela sensação estranha que você tem quando respondeu 5 C seguidas em um exame de múltipla escolha é essa falácia em ação. Uma revisão da Universidade de Chicago descobriu que juízes de asilo eram 19% menos propensos a aprovar um solicitante de asilo se tivessem acabado de aprovar os 2 anteriores. A mesma pessoa solicitando um empréstimo era mais propensa a ser aprovada se os 2 candidatos anteriores fossem rejeitados e era mais propensa a ser rejeitada se as 2 solicitações anteriores fossem aprovadas. Descobertas semelhantes também foram encontradas com árbitros de beisebol. Observe mais de perto os eventos independentes e interdependentes ao seu redor. Eventos independentes não são influenciados por forças de equilíbrio da natureza. Armadilha 6. Efeito de contraste. Se você vê alguns assentos de couro por $3.000, eles podem parecer um pouco caros. Se você está comprando um carro de $80.000, por outro lado, o upgrade de assento de couro de $3.000 parece quase nada. Pesquisas mostram que as pessoas caminharão 10 minutos extras se isso significar economizar $10 em comida. No entanto, quase todos não caminhariam 10 minutos para economizar $10 em um terno de $1.000. É fácil pensar que algo é atraente, grande ou caro quando está ao lado de algo feio, pequeno ou barato. Julgamentos absolutos podem ser difíceis de fazer. Tente se pegar na próxima vez que for às compras para ver se suas decisões de compra estão sendo influenciadas pelo efeito de contraste. Armadilha 7. Viés de confirmação. Você tem uma crença existente sobre algo. Você vai em busca de evidências que apoiem essa crença, o que reforça ainda mais a crença. E você continua esse ciclo, e continua a reforçar a crença. Se você encontrar evidências que não apoiam sua crença, você filtra as evidências desconfirmadoras e seu cérebro ativamente esquece delas após um curto período de tempo. Este é o viés de confirmação. A tendência de interpretar novas informações de forma que se tornem compatíveis com nossas teorias e crenças existentes. Nossos cérebros são programados para manter crenças, não aceitar novas prontamente. Porque aceitar novas crenças é psicologicamente desgastante. Ao contrário do método científico, onde você forma uma hipótese ou faz uma pergunta, coleta evidências e depois testa a hipótese. Isso é trabalho duro.
e pode implicar algumas verdades desagradáveis. Por essas razões, a maioria das pessoas prefere a rota mais fácil que as faça sentir bem. John começa com uma teoria ou crença simples. Ele recorre ao Google. Ele subconscientemente vai em busca da primeira informação que confirma sua crença e ignora o resto. Filósofos da ciência nos diriam para tentar refutar a hipótese. Mas raramente as pessoas ativamente tentam buscar evidências desconfirmadoras. Para piorar as coisas, as maiores plataformas agora personalizam conteúdo para interesses pessoais e histórico de navegação, superalimentando o viés de confirmação em massa. Participamos de comunidades de pessoas com ideias semelhantes, também conhecidas como câmaras de eco, reforçando assim nossas convicções e o viés de confirmação se torna mais forte. Quanto mais você conforma os fatos para se encaixarem em suas crenças, mais estreita sua perspectiva se torna, até que essa realidade estreita se torne tudo o que você pode ver. O viés de confirmação é o gênese do eu estou sempre certo, especialmente no discurso político. Em que planeta eles estão vivendo? Eles devem estar vivendo em uma realidade alternativa? Estou completamente certo sobre tudo. Olhe todos os fatos do meu lado. À medida que as perspectivas opostas se tornam mais estreitas, o discurso sobre fatos que estão sendo interpretados de maneira diferente se torna quase impossível porque ambos os lados de um argumento estão vendo as evidências através da lente de suas teorias e apenas procurando o que confirma suas crenças existentes. Segundo Daniel Kahneman, uma maneira confiável de fazer as pessoas acreditarem em falsidades é a repetição frequente, porque a familiaridade não é facilmente distinguida da verdade. Quando as pessoas ouvem a mesma coisa repetida várias vezes, os fatos podem muito bem sair pela janela. As câmaras de eco são os volantes para a repetição frequente e disseminação de ideias. As mesmas ideias são compartilhadas, curtidas e repetidas, e quaisquer novas crenças são rapidamente descartadas. Todo pensamento divergente e opiniões começam a desaparecer. Não há como eliminar o viés de confirmação, apenas maneiras de reduzir seu efeito sobre você. Primeiro é simplesmente se tornar consciente de que essa armadilha mental existe. Se o tempo permitir que você reflita, tente pensar em cinza. Se você realmente quer se tornar um pensador independente, precisa explorar as áreas cinzentas e expandir além da mente coletiva do grupo. Obtenha suas informações de uma variedade de fontes e evite ser influenciado a acreditar em algo porque é o que os outros estão dizendo para você pensar ou foi repetido tantas vezes que você aceita como verdade. O viés de confirmação é um estreitador de perspectiva. Amplie sua perspectiva. Na maioria dos casos, os fatos objetivos estão em algum lugar no meio, na área cinza. Armadilha 8. Fenômeno Bader-Meinhof. Você compra uma certa marca de carro e, de repente, começa a ver esse carro em todos os lugares, enquanto antes não via. Quando você aprende uma nova palavra ou novo conceito, de repente começa a vê-lo em todos os lugares na sua vida. Você começa a pensar, uau, isso é estranho. Como é possível que eu nunca tenha visto essa palavra na minha vida e agora vi 3 vezes esta semana, ou porque continuo vendo esses novos sapatos em todos os lugares que vou agora, eles devem estar se tornando tão populares. O fenômeno Bader-Meinhof é uma ilusão em que, após notar algo pela primeira vez, há uma tendência de notá-lo com mais frequência. Isso ocorre quando a conscientização aumentada de algo cria a ilusão de que está aparecendo mais frequentemente. Este fenômeno é ampliado por 2 outros vieses: o efeito de recência, que infla a importância de estímulos recentes, e o viés de confirmação, que confirma em sua mente essas estranhas coincidências que você acha que está tendo e então perpetua sua busca para continuar confirmando que essas coincidências devem ter algum tipo de significado. Basicamente, nossos cérebros são máquinas mestres de reconhecimento de padrões que estão sempre procurando significado em dados. O que é incrível são todos os padrões e estímulos que inundam você todos os dias que seu cérebro simplesmente ignora porque não estão em sua consciência. Nós só vemos as coisas que estamos procurando. Na realidade, você provavelmente já viu aquela palavra ou carro várias vezes, mas sua mente simplesmente não estava interessada em notá-los. Armadilha 9. Efeitos Zeigarnik. Quase sempre podemos lembrar de tarefas incompletas, mas esquecemos facilmente as tarefas concluídas. Simplificando, tarefas incompletas permanecerão em nossa memória por mais tempo do que as tarefas concluídas.
Originalmente, acreditava-se que a única maneira de evitar que o efeito Zeigarnik nos incomodasse era concluir as tarefas incompletas. No entanto, pesquisas posteriores descobriram que simplesmente ter ou escrever um plano para concluir a tarefa era suficiente para parar o efeito. Então, se você se encontrar acordado à noite com essas tarefas incompletas te estressando, pegue uma caneta e um bloco de notas e escreva um plano rápido para concluir o trabalho. Tirar as tarefas da sua cabeça e colocá-las no papel combate esse efeito e lhe dará mais paz de espírito. Armadilha 10. Paradoxo da escolha. Em um supermercado, 2 experimentos foram conduzidos. No primeiro experimento, 24 tipos diferentes de geleia estavam disponíveis para teste gratuito e compra com desconto. No segundo experimento, apenas 6 tipos diferentes de geleia estavam disponíveis para teste gratuito e compra com desconto. O primeiro experimento atraiu 60% dos compradores e 3% compraram geleia. O segundo experimento atraiu 40% dos compradores e 30% compraram geleia. Embora mais compradores tenham sido inicialmente atraídos pela maior variedade, com menos opções, o supermercado conseguiu vender 10 vezes mais geleia. Este é o paradoxo da escolha. Para a maioria das pessoas, uma grande seleção de qualquer produto é vista como um ponto positivo. Mas uma vez que o número de escolhas ultrapassa um limite, nosso estado subjetivo se torna negativo e leva à paralisia interna e à fadiga de decisão. O paradoxo da escolha também pode ser encontrado no namoro moderno. No passado, você se casava com pessoas que conhecia localmente. Hoje em dia, temos muitas opções. E você pode pensar que toda essa variedade tornaria mais fácil encontrar o parceiro perfeito, mas decisões mais ótimas podem ser feitas quando se tem uma quantidade menor de opções para escolher. Quando confrontadas com um pequeno número de opções, as pessoas podem facilmente pesar os prós e contras de cada uma e ficar bastante satisfeitas com a opção que escolheram. Quando confrontadas com um grande número de opções, saber qual é a melhor se torna mais difícil. Quanto mais opções houver, mais chances há de sentir arrependimento. Com mais opções, mais você sente a necessidade de comparar. As características atraentes das alternativas diminuem a satisfação na sua escolha final. Mesmo que tenhamos tomado uma excelente decisão, os custos de oportunidade das outras opções subtraem da satisfação geral da nossa escolha. Muitas opções também frequentemente levam as pessoas a não fazerem nenhuma escolha e desistirem do empreendimento por completo. Armadilha 11. Viés de sobrevivência. Durante a Segunda Guerra Mundial, pesquisadores da Marinha conduziram um estudo sobre os danos causados a aeronaves pelo fogo inimigo que haviam retornado de missões. Eles concluíram e recomendaram que a blindagem precisava ser adicionada às áreas com mais danos. A princípio, isso parece o curso de ação mais razoável. Precisamos colocar mais blindagem onde os aviões estão sendo mais atingidos. No entanto, um matemático chamado Abraham Wald foi rápido em apontar um erro que os pesquisadores haviam cometido. Eles estavam pesquisando dados apenas dos aviões que haviam sobrevivido às missões, e os bombardeiros que haviam sido abatidos não foram incluídos. Wald propôs que mudassem sua decisão inicial e fizessem o oposto: blindar as áreas onde os aviões sobreviventes não haviam sido atingidos, pois essas eram, de fato, as áreas que causavam danos fatais aos outros bombardeiros que não sobreviveram. O viés de sobrevivência é um erro lógico onde os dados que nos são apresentados são representativos apenas de um subconjunto da população que já sobreviveu a algum tipo de processo de filtragem. Mais simplesmente, tendemos a focar nas coisas que sobreviveram a um processo e ignorar as que falharam. As pessoas podem dizer coisas como eles construíam edifícios muito mais fortes e bonitos naquela época, ignorando que este é um dos únicos edifícios que sobreviveram tanto tempo, e que 99% dos edifícios daquela época provavelmente eram frágeis e feios, mas agora são completamente invisíveis para nós. Aqui está outro exemplo. Você se muda para uma nova cidade. Você vê muitos restaurantes de sucesso na área e chega à conclusão de que, se todos esses restaurantes são bem-sucedidos, você também poderia ser. O que é invisível para você são todos os restaurantes que falharam nos anos anteriores. Quando você está focando apenas nos vencedores, o viés de sobrevivência faz você subestimar o desafio e superestimar suas chances de sucesso. Em todos os lugares que você olha, há atores e atrizes de sucesso. Na realidade,
Suas chances de se tornar bem-sucedido são uma fração acima de zero. Mas ninguém está interessado em todos os fracassos, então o cemitério de todos os fracassos é amplamente invisível para você. A sociedade e a mídia focam apenas nos vencedores. Tente procurar no Google atores que nunca conseguiram, ou pessoas que fracassaram na vida após abandonar a faculdade, e você não terá muita sorte em encontrar algo útil. Para cada estrela do rock, há milhares de pessoas no cemitério do fracasso que nunca conseguiram. Para cada startup de sucesso, há milhares de startups fracassadas. Todos devem perseguir seus sonhos, mas não deixe o viés de sobrevivência enganá-lo a pensar que o desafio é mais fácil do que parece. Tenha cuidado com suas crenças excessivamente otimistas que são causadas por fracassos invisíveis. Você está focando apenas na pessoa ou coisa que sobreviveu a um processo. Armadilha 12. Viés de autosserviço. Você tirou 1A na prova devido ao seu trabalho árduo. No entanto, você falhou em uma prova porque o professor é injusto e não gosta de você. Para o CEO, todas as grandes coisas que aconteceram na empresa naquele ano foram resultado direto de suas decisões brilhantes. Se a empresa teve um ano ruim, a economia, as taxas de juros e as políticas governamentais são as culpadas. De acordo com o viés de autosserviço, nossos fracassos são devido a forças externas, mas nossos sucessos são resultado de nossas ações internas. Para a maioria das pessoas, a reação natural a um resultado negativo é encontrar uma desculpa para isso e culpar os outros. Para combater isso, o primeiro passo é simplesmente se tornar consciente do viés. Tente praticar a humildade e sempre busque responsabilidade e feedback sobre seus pontos fortes e fracos dos outros. Armadilha 13. Erro fundamental de atribuição. Julgamos o comportamento dos outros com base em sua personalidade ou caráter fundamental, mas atribuímos nossos próprios comportamentos a fatores situacionais. Se Simon chega atrasado ao trabalho, é porque ele é uma pessoa preguiçosa e não leva o trabalho a sério. Se você chega atrasado ao trabalho, é culpa do trânsito e do clima. Tente se pegar em situações onde você está julgando alguém com base em sua personalidade de uma maneira que você culparia fatores externos no mesmo cenário. Armadilha 14. Viés de retrospectiva. Você provavelmente já encontrou pessoas que estão constantemente dizendo: "Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que aquela ação ia cair. Eu sabia que ela ia perder a eleição. Eu sabia que Jack e Mary iam terminar." Eles são sempre especialistas depois que o evento ocorreu. Este é o viés de retrospectiva, também conhecido como fenômeno eu te disse. Quando olhamos para eventos passados, tudo parece claro e inevitável. Imagine que você é um computador com um vírus, o viés de retrospectiva, que faz com que você sobrescreva informações passadas. Como resultado desse vírus, você é incapaz de reconstruir estados anteriores de conhecimento. Pensamos que nossas memórias são claras, mas na realidade somos péssimos em lembrar o passado com precisão. O viés de retrospectiva é um distorcedor de memória. Memórias do que você realmente disse ou acreditava antes do evento são distorcidas para tentar alinhar suas opiniões ou crenças passadas com o que realmente aconteceu. Aqui está um exemplo. Isto é o que você realmente acreditava antes de uma eleição. Os resultados que você observou são atualizados em seu cérebro. O vírus entra em ação e agora, quando você volta a essa memória, ela foi distorcida. E a distorção da memória sempre distorce a seu favor. Isso faz com que as pessoas se lembrem erroneamente das coisas que disseram, de suas opiniões passadas, e faz com que as pessoas fiquem excessivamente confiantes em explicar todas as razões pelas quais algo aconteceu. Os eventos que levaram à Segunda Guerra Mundial, na época, no terreno, provavelmente pareciam algo assim, mas depois do fato, com a retrospectiva, as pessoas colocam tudo em uma sequência ordenada de eventos que as pessoas deveriam ter previsto. O viés de retrospectiva é especialmente prejudicial para tomadores de decisão, médicos, treinadores, CEO e consultores financeiros, porque os observadores não julgam a pessoa pela solidez de sua tomada de decisão, mas pelo resultado ser bom ou ruim. Nós culpamos a boa tomada de decisão que levou a um mau resultado, mas elogiamos a má tomada de decisão que levou a um bom resultado. É fácil para nós culparmos quando sabemos todos os fatos do que aconteceu. Simplificamos demais o passado,
quando na época havia dúvida, incerteza ou complexidade. Não se preocupe, Mel, o erro parece óbvio agora, mas é apenas retrospectiva. Você não poderia ter sabido de antemão. Eu sabia que isso ia acontecer exatamente assim. Tem certeza? Eu me lembro de você dizendo algo bem diferente. Armadilha 15. Viés de disponibilidade. Cidade do Cabo é segura. Eu conheço um cara que mora lá e nunca teve problemas com crimes. Fumar não é tão ruim. Meu tio fuma 50 anos e ainda está vivo. Os humanos são notoriamente ruins em pensar estatisticamente, mesmo quando são educados. Criamos uma imagem do mundo usando os exemplos que vêm mais facilmente à mente. Isso é ilógico, claro, e não está alinhado com a realidade. Usamos declarações como essas para tentar provar algo, mas na verdade não provam nada. Quando falamos assim, sucumbimos ao viés de disponibilidade. Acidentes de avião nas notícias são fáceis de lembrar. Voos seguros são difíceis de lembrar. O viés de disponibilidade pode nos levar a um medo irracional de voar. A história do ataque de tubarão nas notícias na semana passada, fácil de lembrar. Nados seguros no oceano são difíceis de lembrar. O viés de disponibilidade pode levar você a ter um medo irracional de ser atacado por um tubarão. Estimamos a probabilidade de algo acontecer pela informação mais prontamente disponível em nossa memória. Aqui estão todas as informações. E aqui estão as informações mais disponíveis para nós, que podem ser algo que vimos recentemente, algo nas notícias ou algo extremo. Aqui está um exemplo. Suas chances de ser atacado por um tubarão na Austrália são de cerca de 1 em 1 milhão. E vamos imaginar que esta é a sua percepção do risco de isso acontecer. Você vê uma notícia sobre um ataque de tubarão em algum lugar da Austrália que você nunca ouviu falar. Você ouve uma história sobre um ataque de tubarão no mesmo estado em que você mora. Um amigo de um primo te conta que o tio dele foi atacado por um tubarão na semana passada. Alguém da sua família foi atacado por um tubarão ontem. Quanto mais próximo você está em proximidade da informação disponível, maior você percebe o risco. Os fatos e a realidade permaneceram os mesmos, mas a informação mais disponível para nós muda como tomamos decisões. Com o viés de disponibilidade, passamos pela vida com um mapa de risco impreciso em nossas cabeças. Superestimamos as chances de um acidente de avião, um acidente de carro ou um ataque terrorista e subestimamos as chances de morrer de câncer ou diabetes. Armadilha 16. Cascata de disponibilidade. Uma história local sobre uma lâmina de barbear encontrada em um doce leva mães na comunidade local a ficarem preocupadas. O que leva uma notícia sobre as mães que estão preocupadas. O que leva uma história nacional. O que leva os pais a entrarem em pânico e inspecionarem os doces de seus filhos. O que eventualmente leva doces e bolos caseiros não serem dados a crianças no Halloween em todo o país. Esta é uma cascata de disponibilidade, uma cadeia autossustentável de eventos, que pode começar com relatos da mídia sobre um evento relativamente menor e levar a um pânico público generalizado ou intervenção governamental em grande escala. As pessoas começam a adotar a crença, não porque seja verdadeira ou prevalente, mas porque é popular. Simplificando, uma cascata de disponibilidade é uma reação exagerada enorme a um problema menor. Sempre que encontramos riscos menores, ou os ignoramos completamente, ou os exageramos completamente, sem nada no meio. Um pai pode conhecer essa sensação esperando acordado à noite para seu filho adolescente voltar para casa. Eles sabem que há 99% de chance de que tudo esteja bem como de costume. Mas ter até mesmo um pequeno pensamento de que algo pode estar errado disponível em sua mente, desencadeia uma cadeia autossustentável de pensamentos que crescem mais pensamentos sobre algo desastroso ter acontecido, o que pode eventualmente levar ao pânico e à necessidade de fazer contato imediato e garantir que seu filho esteja bem. Quando você está assistindo às notícias, é uma peça objetiva de jornalismo ou apenas uma cascata de disponibilidade? Isso é apenas uma cascata de disponibilidade, um não evento que está sendo inflado pela mídia até preencher nossas telas e haver clamor público. Armadilha 17. Falácia do custo irrecuperável. Você vai ao cinema com seu amigo. Depois de 25 minutos vocês dois percebem que o filme é horrível. Você se vira para seu amigo e diz: "Isso é terrível, vamos sair daqui." Ele responde: "Sim, é,
Mas gastamos muito nesses ingressos, não podemos simplesmente sair agora. Esta é a falácia do custo irrecuperável. Você gastou o dinheiro de qualquer maneira, se ficar ou sair. Outro exemplo. Talvez você tenha uma namorada que é continuamente infiel, mas você continua perdoando e aceitando-a de volta. Você pode dizer coisas para si mesmo como: eu investi tanto tempo, energia e amor nessa mulher, não posso desistir dela agora. Se você se pegar dizendo coisas como: eu cheguei tão longe, eu gastei tanto nessa ação, não posso vendê-la agora quando o preço está caindo, você provavelmente está encontrando a falácia do custo irrecuperável. A falácia do custo irrecuperável pode especialmente atormentar a tomada de decisões dos investidores no mercado de ações. Para ser mais racional, olhe para o status atual e a previsão da ação ou do relacionamento, e não coloque muito peso nos investimentos passados de dinheiro, tempo, energia ou amor. Armadilha 18. Efeito de enquadramento. Qual carne você gostaria de comprar? 99% livre de gordura ou 1% de gordura? A maioria das pessoas, quando perguntada, escolhe a opção A, mesmo que sejam idênticas. E agora? 98% livre de gordura ou 1% de gordura? A maioria das pessoas ainda escolhe a opção A. Este é o efeito de enquadramento. Muitas vezes tiramos conclusões diferentes da mesma informação dependendo de como ela é apresentada. Fique atento a como diferentes veículos de notícias enquadram suas manchetes e histórias e como as empresas enquadram suas ofertas. Aqui temos uma pipoca pequena por $3 e uma grande por $7. Qual você escolheria? Neste caso, uma porcentagem maior está inclinada a optar pela alternativa mais barata. Agora, deixe-me apresentar uma terceira opção. Uma média por $6,50. Estudos mostram que, quando dadas essas três opções, uma porcentagem muito maior escolherá a grande porque a vê como a opção mais valiosa. Os preços da pequena e da grande são exatamente os mesmos, mas o engodo muda sua percepção e influencia sua tomada de decisão em direção à opção mais cara. Quando a revista Economist deu aos leitores essas duas opções, ficaram bastante desapontados com os resultados. A maioria optou pela opção mais barata. Quando introduziram uma terceira opção de engodo, aumentaram suas vendas em 43%. A oferta era exatamente a mesma, mas a oferta de impressão e web agora parecia muito mais valiosa. As contas estão vencidas. Querido, você se importaria de pagar as contas? Não é o que você diz, mas como você diz. Você gostaria de pagar em dinheiro ou cartão de crédito? Se o sinal mostrasse um desconto de 5% para pagamento em dinheiro, as pessoas não se sentiriam tão mal por perder o desconto pela conveniência de usar o cartão de crédito. Se o sinal mostrasse uma taxa adicional de 5% para pagamento com cartão de crédito, as pessoas se inclinariam a evitar a taxa. Em uma inspeção mais detalhada, no entanto, são exatamente a mesma coisa. Há 90% de chance de você sobreviver a esta operação. Há 10% de chance de você morrer nesta operação. Mesmo resultado. Diferentes enquadramentos. As palavras que usamos afetam as emoções que temos em relação a tomar certas decisões. Armadilha 19. Ilusão de agrupamento. Você já olhou para o céu e viu rostos nas nuvens? Ou talvez tenha visto a imagem de Jesus em uma torrada ou rostos nas formações rochosas de Marte. Isso é o seu cérebro buscando padrões e regras. A ilusão de agrupamento é a tendência humana de ver padrões onde eles não existem. Na maioria das vezes, isso é inofensivo, mas pode ter implicações sérias, especialmente no mundo dos investimentos. Imagine um investidor que confia na análise técnica de gráficos. Ele pode ver padrões e previsões em dados que são, na verdade, completamente aleatórios. Isso pode levá-lo a fazer investimentos arriscados baseados em ilusões. Para superar sua sensibilidade ao reconhecimento de padrões, tente recuperar seu ceticismo. Se você encontrar um padrão, pergunte a si mesmo se é mais provável que seja pura chance ou se você está caindo na ilusão de agrupamento. Lembre-se de que nosso cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões, mas nem todos os padrões que vemos são reais. Às vezes,
São apenas coincidências que nossa mente interpreta como algo significativo. No mundo dos investimentos, por exemplo, é comum que analistas vejam tendências em gráficos de ações que não têm base real. Eles podem acreditar que um determinado padrão indica uma oportunidade de compra ou venda, quando na verdade é apenas uma flutuação aleatória do mercado. Isso pode levar a decisões financeiras desastrosas. Portanto, da próxima vez que você perceber um padrão, seja em nuvens, gráficos de ações ou qualquer outra coisa, faça uma pausa e questione se o padrão é realmente significativo ou se é apenas sua mente pregando peças em você. A consciência dessa ilusão pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas e menos influenciadas por falsas percepções. Armadilha 20. Crescimento exponencial. Se você dobrar uma folha de papel ao meio, e depois ao meio novamente e continuar fazendo isso 50 vezes, quão grossa ela seria após 50 dobras? Se você adivinhou alguns centímetros de espessura, estaria um pouco errado, porque o papel seria tão grosso que quase alcançaria o Sol a partir da Terra. O crescimento linear é intuitivo para nós. O crescimento exponencial, no entanto, é incompreensível para nós. Mas por que isso? Porque, simplesmente, não era necessário antes. Nossos ancestrais principalmente tinham experiências lineares. Vamos usar este país hipotético com alguns exemplos hipotéticos de crescimento. A taxa de inflação deste país é de 5%. Intuitivamente, se formos honestos, não temos ideia real do que isso significa. Apenas 5%. Algumas pessoas podem comentar, isso não é tão ruim. Se, em vez disso, eu lhe dissesse que, em 14 anos, seu dinheiro valerá metade do que vale hoje, você pode entender isso sem precisar pensar muito. E isso pode realmente lhe dar algum motivo para se preocupar. A maior deficiência da raça humana é nossa incapacidade de entender a função exponencial. Al Bartlett. O poder da composição é a força mais poderosa do universo. Albert Einstein. Para ilustrar o poder do crescimento exponencial, se colocarmos um grão de arroz no primeiro quadrado deste tabuleiro de xadrez, 2 grãos no segundo quadrado, 4 grãos no terceiro quadrado, e assim por diante, dobrando o número de grãos em cada quadrado subsequente. Quantos grãos de arroz precisaríamos para completar essa tarefa? No curto prazo, o crescimento exponencial não é tão impressionante, mas o crescimento que ocorre a uma taxa cada vez mais rápida ao longo do tempo é verdadeiramente surpreendente e pode rapidamente se tornar astronômico e incompreensível. Para completar a tarefa, você precisaria de 18 quintilhões de grãos de arroz, um número que nem podemos começar a compreender e que ilustra o quão rapidamente uma pequena quantidade de algo pode crescer quando está sujeita ao poder do crescimento exponencial. Se você quiser aproximar o tempo que qualquer processo levará para dobrar, ou precisar de uma maneira de descrever algo que seja mais intuitivo, use a regra dos 70. 10% de retorno sobre o investimento, seu dinheiro valerá o dobro em aproximadamente 7 anos. 8% de inflação, seu dinheiro valerá metade do que vale hoje em aproximadamente 8,7 anos. Um país tem 5% de crescimento populacional. O país terá o dobro da população em aproximadamente 14 anos. Claro, essas taxas de crescimento precisariam permanecer constantes, e o mundo está cheio de incertezas e complexidades. No entanto, essas são muito mais intuitivas do que apenas dizer a taxa de inflação atual é X%. Tenha cuidado com o crescimento exponencial. Nunca confie em sua intuição sobre o crescimento exponencial, porque não temos nenhuma. Sempre que possível, tente converter a taxa de crescimento em algo linear com prazo. Armadilha 21. Efeito Barnum. Para você, o espectador, pode ser surpreendente que eu saiba quem você é. Você tem uma grande necessidade de que outras pessoas gostem e admirem você. Às vezes, você tem sérias dúvidas sobre se tomou a decisão certa. Você se orgulha de ser um pensador independente. Às vezes, você é extrovertido, afável, sociável, enquanto em outras vezes você é introvertido, cauteloso, reservado. Eu acertei ao dar uma descrição precisa da sua personalidade? Bertrand Forer, em 1948, conduziu um experimento em que as pessoas receberam o mesmo texto de declarações generalizadas encontradas em revistas de astrologia. Ele então disse a cada participante que havia escrito pessoalmente a declaração apenas para eles.
86% acharam que o texto era uma descrição precisa de sua personalidade. Este é o efeito Barnum, quando facilmente atribuímos nossas personalidades a declarações vagas e generalizadas, mesmo que possam se aplicar a uma ampla gama de pessoas. Da próxima vez que você comentar "Nossa, isso é tão eu" ao ler seu horóscopo ou fazer um teste online sobre qual tipo de animal espiritual você é, lembre-se de que as pessoas são facilmente enganadas por horóscopos, leitura de mãos e videntes devido ao efeito Barnum. Essas 21 armadilhas cognitivas, falácias e vieses são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais nossa mente pode nos enganar. Reconhecer e entender esses fenômenos é o primeiro passo para se tornar um pensador mais crítico e racional. Ao estar ciente dessas armadilhas mentais, você pode começar a tomar decisões mais informadas e menos influenciadas por vieses inconscientes.